terras raras. Só que elas não são nem terras, nem raras. Vou resumir aqui o principal que você precisa saber sobre elas. Bom, na tabela periódica, elas são um grupo de 17 elementos. Tem o neodímio, o praseodímio, o lantânio. São nomes complicados para funções muito práticas. O neodímio, por exemplo, é o músculo da tecnologia. Ele permite criar superímãs. O európio e o tébio são os responsáveis pelo brilho e pelas cores vibrantes da tela do seu celular. Dá pra dizer que as terras raras são vistas como vitaminas da indústria. Por quê? Elas, em pequenas quantidades, conseguem melhorar o funcionamento do todo. Sem elas, seu celular não teria esse alto-falante, os carros elétricos seriam gigantes e as turbinas de energia limpa não funcionariam com essa mesma eficiência. Elas receberam esse nome no fim do século XVIII, comecinho do XIX. Pode até dar a impressão de que são elementos em extinção, mas não, eles existem em quase toda a crosta terrestre. A questão é que é raro encontrar essas terras raras concentradas em um só lugar, de forma que a extração vale a pena. Mas o maior problema não é achar, é separar. O processamento é caríssimo, porque esses elementos são como irmãos gêmeos parecidos, quase idênticos. Eles vivem grudados e são quimicamente tão parecidos que a indústria precisa de centenas de etapas de reações químicas para conseguir desgrudar um do outro e atingir a pureza necessária. É um gargalo que o Brasil ainda não domina. E por que elas são tão cobiçadas assim? A vantagem das terras raras é a eficiência. Enquanto o ferro e o cobre precisam ser usados em grandes volumes, as terras raras operam em altíssima performance com quase nada de massa. A explicação está lá dentro do átomo. Os elétrons desses elementos ficam protegidos com uma camada tão profunda que não sofrem nenhuma interferência de fora praticamente. Eles giram como peões que nunca perdem o equilíbrio. E é esse giro protegido que garante uma estabilidade magnética imbatível. Tentar substituir esses elementos acaba sendo um problema. O equipamento que você vai fabricar vai ficar mais pesado, menos eficiente e vai consumir muito mais energia. O Brasil é privilegiado nessa história, porque ele teve a receita de bolo perfeita na formação das terras raras. Primeiro, vulcões antigos trouxeram esse material das profundezas da crosta terrestre. Depois, nosso clima tropical fez o resto. Milhões de anos de calor e de chuva cozinharam as rochas e concentraram esses elementos no solo. Hoje, regiões como o Alto Paranaíba, entre Minas e Goiás, por exemplo, guardam jazidas que são únicas no planeta. Mas atenção, nem toda terra rara é igual. Existem as leves, que são mais comuns, e as pesadas, como o lutécio e o disprósio, que são umas joias para tecnologia de ponta, custam uma fortuna. Claro que tirar tudo isso do chão tem um custo ambiental, como toda atividade de mineração. A separação desses elementos exige o uso de ácidos fortes e gera muitos resíduos que precisam de um controle rigoroso, especialmente porque eles podem vir acompanhados de materiais radioativos naturais. Hoje, a China domina 90% desse processamento no mundo. Os Estados Unidos correm agora para reduzir essa dependência e olham para o Brasil como parceiro ideal. E aí que entra o dilema. O Brasil não quer apenas exportar material bruto a preço baixo para depois comprar o chip caro de fora. Ele quer aprender a fazer a química fina aqui dentro, para deixar de ser apenas um fornecedor de matéria-prima e virar finalmente uma potência tecnológica. Só que isso exige muito investimento e tempo. A China levou mais de 50 anos para chegar onde chegou. Fica agora o desafio, então, de encontrar um equilíbrio entre atrair investimentos e garantir a nossa soberania.